Voltamos com nossa aula de língua portuguesa. Hoje estamos falando sobre os modalizadores da língua, os modalizadores do substantivo, os modalizadores do verbo. Estamos falando de adjetivo e de advérbios, então vamos continuar com a aula, porque hoje você está entendendo o assunto adjetivo e advérbio por outro aspecto, né? O aspecto de como eles contribuem para diferenciar as palavras da língua portuguesa, como eles modificam o sentido, o adjetivo modificando o sentido dos substantivos e o advérbio modificando o sentido dos verbos. Então, é sobre isso. Vamos à aula. Vamos falar, então, da definição de adjetivo. Dizem que adjetivos são palavras que modificam o substantivo, a gente já viu isso, especificando, mostrei isso, não foi para vocês, dentro do texto, especificando-os, dando uma especificação a eles. Mostrei isso quando a gente falou de olhos, né? Olhos é uma maneira geral, mas tem olhos específicos, olho puxado, olho redondo, nariz afinado, nariz pontudo, certo? Então, eles vão especificar, porque as palavras são empregadas em si mesmo de modo geral. Pele é pele. Mas se eu digo pele clara, pele escura, vai especificar tipos de pele, certo? Então, eles têm essa particularidade, atribuindo a eles características. Podem indicar uma qualidade, um aspecto ou aparência, um modo, um ser, né? Um modo de ser, ou ainda um estado emocional, principalmente. Aí você tem, todos viram uma abertura pequena e baixa. Você pega a palavra abertura, que é o substantivo, e você poderia dizer só assim, todos viram uma abertura. Mas se você diz somente todos viram uma abertura, a palavra abertura fica em sentido geral. Não tem características. Já pensou? Se você está em alguma situação, aí a pessoa que está te acompanhando diz, olha, você vai aqui adiante e mais à frente você vai ver uma abertura. Então, você passa por essa abertura que você chega ao seu destino. Mas ele falou somente abertura. Olha, você vai aqui direto, que mais à frente você vai achar uma abertura. Aí você passa pela abertura que você chega ao local que você está procurando. E você diz, ok, obrigado, valeu, estou indo. E vai. E quando você chega lá, a abertura é pequena e é baixa. E você é grande e é largo. Como é que você vai passar pela abertura, né? Então, ele não caracterizou, ele não especificou. Olha, o valor do adjetivo é dar essa especificidade às palavras. Então, quando você diz abertura pequena, abertura baixa, você já está atribuindo característica, você está determinando as palavras, não é isso? Pequena em inglês, small. Baixa em inglês, short. Então, pequeno, small and short. E abertura, eu não sei. Opening, short and opening. Ih, bagunçou tudo. Opening, small. Não, vamos deixar o inglês com a Adriana Alcântara, tá bom? Beijo, meu amor, que ele está me visitando aqui no estúdio e eu fui dar uma de dona da língua inglesa e misturou, foi tudo. Bora lá. Então, você vê que a palavra abertura, ela tem uma palavra, quando ela é colocada sozinha, você pode chamar até de hiperônimo, né? Porque ela está bem genérica. E você tem modalizadores, palavras que vão modificar essa abertura. Não é uma abertura qualquer, é uma abertura diferente, é uma abertura pequena e baixa. Então, você vai ter que voltar o caminho todo, procurar alguém que caiba nas características de pequena e baixa, porque uma abertura pequena quer dizer uma abertura não muito larga, né, estreita, vamos dizer, e vai ter que procurar pessoas que passem por aquela abertura que não seja você, certo? Então, daí a importância de saber usar adequadamente os adjetivos. Eu acho adjetivo e advérbio também, né? Advérbio é interessante o uso do advérbio. O paraense, com quem eu convivo muito, né? Minha família, boa parte da minha família vem do Pará, outra parte vem do Maranhão, e a minha raiz é aqui no Piauí. Então, lá no Pará, quando você pergunta um lugar para alguém, você está a pé, aí você pergunta, você está procurando o Teatro da Paz, né? Você quer chegar ao Teatro da Paz, você está, digamos, lá no Brás, você chegou ao Brás, aí você pergunta para um paraense, ei, ô senhor, o Teatro da Paz está muito longe daqui?
Aí, se fosse aqui com a gente, se você perguntasse para a Eudalene, né? O Teatro da Paz está muito longe daqui, aí eu diria para você, olha, você está a cerca de uns 3 a 4 quilômetros de lá. Então, eu acho melhor você pegar um Uber, um táxi, mas chegar mais rápido, né? A não ser que você esteja realmente disposto a caminhar, então, daqui a 4 quilômetros adiante você chega. É bom que você vai conhecendo a cidade, porque é muito bonito, gente. O caminho lá do Brás, né? Você pegar aquela antiga rodoviária do Brás e ir a pé até o Teatro da Paz, você vai ver coisas lindíssimas dentro de Belém, né? Estou falando de Belém. Mas o paraense responde assim para você. Se você perguntar, olha, você está lá no Brás, né? Você pergunta assim, o Teatro da Paz fica muito longe daqui? O paraense responde, que nada, pequeno. É bem ali, olha, é bem ali, é bem ali. Assim que eles pronunciam ali, né? Eles pronunciam com LH. É bem ali, ó, bem ali. E você vai acreditando que realmente é bem ali, como se desse para olhar, né? Eles falam de uma forma, é bem ali, como se desse para você olhar do local que você está, você vai ver o Teatro da Paz. Então você tem a impressão de que é um lugar, que é um espaço curto, né? Quando alguém diz, olha, é bem ali, você acha que é um espaço curto. Isso é um advérbio, viu, gente? Advérbio, modalizadores verbais. E, na verdade, você vai andar 4 quilômetros nesse bem ali, tá bom? Então, cada pessoa com a sua cultura, com o seu modo de falar. E quando a gente de fora que não entende isso, né, acaba caindo nessas pegadinhas. Como a gente falou, o adjetivo, né, a classificação, ele pode ser simples ou composto. Simples, quando ele é formado por uma única palavra, tem só uma raiz, e composto, quando ele tem mais de uma palavra. Então, aqui eu coloco o exemplo. Jogadora se orgulha da camisa amarela. Amarela é um adjetivo, está atribuindo característica ao substantivo camisa, certo? Mas como é composto de um único núcleo, uma só palavra, uma só raiz, né? Amarelo é a raiz, certo? O A aqui é a vogal temática e aqui a raiz. Então, se só tem uma raiz, você chama isso de adjetivo simples. Quando você fala de adjetivo composto, ele é formado por mais de uma palavra, logo tem mais de uma raiz. Tem a raiz verde e tem a raiz amarelo, certo? Então, se tem duas raízes, tem duas palavras, você chama de adjetivo composto. Por exemplo, que coisa mais fofa, né? As meninas superpoderosas. Na imagem, qual é a função da palavra fofa? O que é fofa? A coisa, né? E o que é o mais? É um modalizador do adjetivo. Modalizador do adjetivo. Eu poderia só dizer assim, que coisa fofa. Aí seria só uma coisa fofa. Mas quando eu digo que coisa mais fofa, eu dou uma ideia de intensidade. Eu deixo o fofo mais intenso, não deixo? Eu deixo mais fofo do que ele é. Uma coisa é dizer, olha, ele é lindo. Pronto, ele só é lindo. Agora eu digo, ele é muito lindo, ele é mais lindo do que o lindo, né? Eu sou linda, eu sou só linda. Eu sou muito linda, é mais intenso do que o lindo. Então, o modalizador, no caso, esse mais, que coisa mais fofa. O fofa é o adjetivo. Fofa, fofura, né? Fofinha, fofo, fofura, fofinho. Então, fofo é o adjetivo, certo? O adjetivo que modaliza o substantivo coisa. Porque a coisa é a coisa. Olha, a coisa é aquela palavra que você usa quando tu não encontra palavras. Tu não sabe o nome da coisa, tu chama de coisa, tá bom? Tu não sabe o nome do verbo, aí tu diz coisar. Mas a palavra coisa é boa, é legal porque serve para isso, serve para tudo. Você pode dizer, olha a coisa, aquela coisa, essa coisa. Me dá essa coisa aí. Quando você esquece o nome da palavra, chama de coisa, que dá certo. Esqueceu o nome do verbo, rapaz, eu vou coisar, pronto, deu certo, tá bom? Então a palavra coisa tem 1001 utilidades. Que coisa mais fofa? Fofa, fofura, fofinha, fofuríssima, não é isso? Então, a palavra fofa se refere a coisa. E esse mais modaliza o fofa. Poderia ser, ó, que coisa fofa. Já seria bonitinho, né? Que coisa fofa. Mas se eu digo que coisa mais fofa, eu estou dando ainda mais intensidade à palavra fofa. Mas a pergunta é, na imagem, qual é a função da palavra fofa? Qual é a função? O que é que ela faz aí, né? O que é que essa palavra fofa faz dentro dessa estrutura frásica? Que coisa mais fofa. Ela está aí para atribuir uma característica, sim, né? A fofa.
O que é fofo? A coisa, é uma característica da coisa. Para denominar um ser, quem denomina um ser é o substantivo. Quem dá nome aos seres é o substantivo. E não existe nada que o nome dela seja fofa. Você conhece alguma coisa que o nome dela é fofa? A professora tem uma amiga que o nome dela é fofa, é apelido, né? Então é característica. Apelidos são características. Zoiuda, zoião, característica. Dentuça, característica. Tá bom? Então, apelidos são características. Então, fofa não denomina ser porque não dá nome aos seres, né? Como não dá nome aos seres, não é substantivo. Ele vem para substituir um nome. Sabe qual é a palavra que substitui? Nome é substantivo, queridos. Todo nome é substantivo. A palavra que substitui nomes são os pronomes. A classe de palavras que substitui nomes são os pronomes. Eu posso dizer assim, que coisa mais fofa. Ou posso tirar o coisa e dizer ela, né? Como ela é fofa. Então, o ela eu trocaria pelo substantivo coisa. Poderia tirar o substantivo coisa e colocar ela, né? Como ela é fofa, numa estrutura frásica diferente, claro. Mas substituiria coisa, porque coisa é o substantivo, e o ela seria a palavra que substitui o nome. Então, o que substitui nome são pronomes. E quem modifica o verbo chama-se advérbio. Quem modifica verbo é advérbio. Você diz assim, ó, fui a Roma. Fui a Roma. Ponto. Fui a Roma. Você está afirmando que foi. Agora, se você diz nunca fui a Roma, olha aí o advérbio modificando completamente. Modificou totalmente o sentido do verbo. Quando você diz fui a Roma, você está afirmando que foi a Roma. Nunca fui a Roma, negou tudo, né? Negou tudo. Nunca fui a Roma. Então, quem modifica o sentido do verbo é o advérbio. E a palavra, ali não tem nem verbo. Que coisa mais fofa é uma frase nominal. É uma frase composta apenas de palavras, né? Tem o que pode ser um pronome, mas pode ser uma conjunção. Quando é pronome, você pode trocar pelo o qual ou a qual. Tu não vai dizer a qual coisa mais fofa, então ele é uma conjunção. Coisa, que é um substantivo, mas é um advérbio, e fofa é um adjetivo. Então, eu tenho uma frase nominal. Que coisa mais fofa! Isso é uma frase nominal, que, aliás, é a pauta da nossa próxima aula, tá bom? Estava hoje mesmo trabalhando nisso, já preparando a aula da próxima semana. Então, que coisa mais fofa é uma frase nominal. Logo, a função da palavra fofa nessa estrutura frásica aqui é atribuir uma característica ao ser, uma característica ao nome. Essa é a função de todos os adjetivos, tá bom? Todo adjetivo tem a função de atribuir uma característica ao substantivo ao qual se refere. Simbora. Agora vamos ver adjetivos primitivos e derivados. Como eu falei para vocês no começo da aula, na primeira parte da nossa aula de hoje, ele é primitivo quando ele tem outras palavras que se originam dele, né? Então, ele é radical, ele é raiz, ele é a palavra raiz. Agora, ele pode formar novas palavras, o adjetivo, né? Forma novas palavras. Por exemplo, eu tenho o adjetivo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho o adjetivo linda. Linda. Eu posso formar outra palavra com linda. Eu posso formar um substantivo. Lindeza. A lindeza. Então, quando é primitivo, quer dizer que pode dar origem a outras palavras. Como acontece aqui, ó, sinal verde para largada. Sinal verde, verde é uma característica do sinal, né? O sinal está verde, igual na música. O sinal está fechado para nós. É fechado, sinal fechado é vermelho, né? Aberto é verde. Sinal verde para largada. Veja a palavra verde. Já no adjetivo derivado, a palavra ela vem de uma outra, ela é formada por afixos, né? Vamos chamar de afixos. Ela é formada por afixos, a gente coloca afixos, que podem ser pré ou sufixos. Pré vem antes, prefixo você coloca antes, sufixo você coloca depois.
e aí você forma uma nova palavra. Você tem aqui, por exemplo, a palavra verde, ó. A raiz dela está aí, ó. Verde, tá bom? Continua verde. Mas você colocou um prefixo e colocou um sufixo. Colocou um prefixo, que vem antes da palavra, e no final um sufixo, que vem depois da palavra. Então, você formou uma nova palavra. O campo esverdeado encantou os jogadores, tá bom? Esverdeado continua sendo adjetivo, mas é um adjetivo derivado da palavra verde e modificado com o uso de prefixos e de sufixos, ou seja, um adjetivo derivado. Dos adjetivos que aparecem na imagem, são derivados. Quais são os substantivos derivados? Vermelho não é derivado, quente também não é, frio também, largo, escuro não é, laranja, pequeno, falador é derivado. Porque falador vem de fala, né? Quem fala muito é chamado de falador, certo? Falador. Então, eu acrescento o sufixo dor e formo a palavra falador. Falador é, sim, vou pegar um marca-texto para destacar aqui o falador. Falador é uma palavra derivada. Tímido não é derivado. Não, o tímido ele é derivado, vem a timidez, né? Timidez, que é um substantivo, mas o adjetivo não. Amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro. Trabalhador vem de trabalho, né? Trabalhador. Trabalhador vem de trabalho. Trabalho, acrescenta dor, trabalhador. Certo? É derivado. Azul, baixo, forte, guloso. Guloso vem de gula. Gula mais oso fica guloso. Então, eu tenho falador, eu tenho o falador. Aqui está difícil de pegar a caneta. Eu tenho falador, tenho trabalhador e tenho guloso. Logo, nossa resposta, falador, trabalhador e guloso, são adjetivos derivados. Embora que tem mais. Adjetivos pátrios, como eu falei para vocês, são aquelas palavras, né, que se referem ao lugar de origem das pessoas, de onde elas vêm, para onde tu vem, de onde é que tu vai, né? Então, é de onde você vem, é a sua origem. Então, você tem, por exemplo, recifense, olha a terminação, ense, aquele que veio de Recife. Carioca, eu nem sei, nem me pergunte por que é diferente aí o carioca. Aquele que vem do Rio de Janeiro capital, tá bom? Capital é carioca. Se vem do estado Rio de Janeiro, é chamado de fluminense. Português, quem é de Portugal. Africano, quem vem de África. Baiano sou eu, baiano. Quem vem da Bahia, baiano. Baiano sou eu, é você, somos nós. Eu também me sinto um pouco baiana, adoro a Bahia. Certo? Então, adjetivo pátrios são as palavras, os adjetivos que se referem aos nossos locais de origem, que designam de onde nós somos, cidades, estados, países, continentes, até planetários, né? Nós somos terráqueos da Terra, marciano, de Marte. Agora, que vem de Vênus, eu não sei o que é que chama, não. Aí temos aqui uma canção, uma letra de música do Chico Buarque, para todos, né? Chico para todos, onde ele canta assim: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então ele tem: meu avô era paulista, porque o meu pai, né? O meu pai era paulista, o pai do Chico Buarque era o Sérgio, né? O doutor Sérgio Buarque. Então, ele era sociólogo, escreveu Raízes do Brasil, isso mesmo. Então, Sérgio Buarque, pai do Chico, era paulista. O avô do Chico, que eu não sei o nome, era pernambucano, porque nasceu em Pernambuco. O bisavô do Chico é mineiro, ó, Minas Gerais. Meu Deus, que mistura legal. O tataravô do Chico é baiano. Então, eu posso dizer que o Chico Buarque, ele é um pouco... o Chico mesmo, você for procurar o Chico Buarque, ele é carioca, ele é do Rio de Janeiro, né? Então, o Chico é carioca, o pai é paulista, o avô é pernambucano, o bisavô dele é mineiro, o tataravô é baiano.
Tenta você fazer essa raiz aqui. Eu sou maranhense, meu pai é maranhense, meu avô é maranhense, meu bisavô, o pai do meu avô, eu não sei se ele era, mas a minha mãe eu sei que ele era. Minha mãe é paraense, minha avó é paraense, a minha bisavó é espanhola. Aí já mudou um pouco, né? Então, paulista, pernambucano, mineiro, baiano a gente chama de adjetivos pátrios, né? Porque se refere aos seus locais de origem. Quem é paulista, né? Meu pai era paulista, ele vem de onde? São Paulo, certo? Pernambucano, originário de onde? Pernambuco. Ele é mineiro, originário de onde? Minas Gerais. Ele é baiano, originário de onde? Bahia. Ele é brasileiro. Antônio é brasileiro. Já o Antônio, que é maestro Antônio Brasileiro, como era chamado Tom Jobim, tá bom? Antônio Brasileiro era o nome que é chamado Tom Jobim. Foi o músico que levou a música popular brasileira para o estrangeiro. Por isso, lá no estrangeiro, lá nos States, ele era chamado de Antônio Brasileiro, tá bom? Então, o brasileiro é quem vem do Brasil. Brasil. Soberano, maestro, soberano, soberano quer dizer estar sobre todo, acima de todos. Soberano quer dizer acima de todos, tá bom? Acima de todos. Mas é um adjetivo. Na letra dessa música de Chico Buarque, tem apenas um adjetivo que não é pátrio, né? Tá aí, já destacamos, ó. Paulista, pernambucano, paulista de São Paulo, mineira de Minas Gerais, baiana da Bahia, soberano, acima de todos. Soberano quer dizer acima de todos. Então, soberano não é, aqui diz a resposta paulista, mas rapá. Quer ver como vai ficar tudo vermelho? Pronto, a resposta certa é a letra D, tá bom? Então, o único adjetivo que não é um adjetivo pátrio nesse fragmento de letra de música é o adjetivo soberano, que vem de soberania, aquilo que está acima de todos ou que é livre, né? Agora nós temos também, usamos muito aqui no Brasil adjetivos estrangeiros, a gente assimila a cultura, as várias culturas, as várias línguas que influenciam a língua portuguesa. Pois bem, utilizar palavras de outro idioma, a gente chama de estrangeirismo, tá bom? Quando você usa na língua portuguesa palavras de outro idioma, a gente chama de estrangeirismo, a gente usa isso o dia todo. Esse fenômeno costuma acontecer de forma natural, isso mesmo, a gente usa o dia todo, é natural. Me manda teu WhatsApp, né? WhatsApp, em inglês. Mãe, alguém invadiu meu Facebook, inglês, né? Eu estava tentando falar inglês agora com o Adriano. Aí você disse, manda chamar o manicure, francês. Mãe, minha calça quebrou, fechiclé, francês. A gente usa muito palavras de outras línguas dentro da língua portuguesa, né? Vou comprar um batom novo, batom é francês. Nossa, que lingerie bonita, lingerie, francês. Esse fenômeno costuma acontecer de forma natural, de acordo com a necessidade de se expressar e o contato com outras culturas. Na onda do estrangeirismo, o brasileiro tem o hábito de usar adjetivo de outra língua. A gente adora, né? Dizer baby. Oh, baby. Baby é querida, né? Baby é bebê, mas também é querida. É meu amor, tá bom? Oh, baby, né? Você chama de baby. My love you, baby. Então, baby quer dizer querido, querida. Ou dizer, meu Deus, mas essa menina é muito fashion. Quando você diz sua colega é muito fashion, quer dizer que ela é estilosa, né? Em vez de falar estilosa na moda, você diz fashion em inglês. Você diz, meu Deus, mas que coisa mais crazy, doida, né? Crazy, é doida. Isso é estrangeirismo. Quando você pega palavras de outra língua e usa no contexto da língua portuguesa. Aí nós temos um exemplo aqui, ó. Bom dia, crush. Bom dia, crush. O pessoal não muito chama desse crush. Estou um pouco cansado de te descrever com adjetivos estrangeiros. Estou cansado de te descrever com adjetivos estrangeiros. Será que já não passou da hora de eu começar a te chamar de namorada? Né? Então, nada mais de crush, agora é namorada. Então, é um adjetivo estrangeiro que, para nós, tem algo a ver com namorado. Porém, no topo das palavras estrangeiras, a gente usa top. Top não é uma palavra brasileira, gente. Não é da língua portuguesa, não, top.
Mas o que as pessoas falam de top, pelo amor de Deus, está impregnando. Adjetivos, agora você tem opções, né? Você pode usar top ou você pode substituir o top por várias outras palavras, tá bom? Então, quando você diz que alguém é top, quando você fala, mas está top, né? Você faça assim, a colega fez um trabalho lindo, você diz, meu Deus, que trabalho top. Nossa, a bichinha passou a noite inteira para fazer aquele trabalho e você só disse que trabalho top, certo? Não disse muito. Você poderia dizer que trabalho admirável, deslumbrante, espetacular, esplêndido, fabuloso, fantástico, fenomenal, formidável, surpreendente, sensacional, incrível, extraordinário, maravilhoso. São só alguns adjetivos que poderiam facilmente substituir a palavra top. Então, se tu não quer sair por aí falando top, top, até porque numa redação não é legal você colocar top. Então, você pode usar uma dessas palavras aqui, porque vão causar o mesmo efeito, tá bom? Ao invés de dizer que aquilo é top, você pode dizer que aquilo é fantástico, é fenomenal, é sensacional, é incrível, é lindo, tá bom? O top pode ser lindo, pode ser muito bonito. Tem várias maneiras de você fugir do top, da onda estrangeira. Não que esteja errada, só que eu usar demais, mas é no estrangeirismo como acontece. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça do meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela de Ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul, la belle de Ju. Tá aí. Azul era belle, né? Sabe que a palavra, a gente não tem nenhuma palavra na língua portuguesa que você escreve com 2 L's. Só os nomes próprios, né? As pessoas vão colocar como é o seu nome, Daniela. Daniela com 2 L's. Aí eu pergunto, mas qual é eu me pergunto, eu não pergunto para a pessoa, porque isso é falta de respeito, tá bom? Mas eu me pergunto, para que Daniela com 2 L's? Qual é a diferença que faz? Nenhuma, né? Só dá dificuldade para a criança aprender o nome dela. Como eu digo, meu nome Ildalene. A pessoa, se Ildalene fosse com H, já é com H, já é difícil. Quando eu falo Ildalene, as pessoas querem escrever sem o H. Aí eu tenho que falar Ildalene com H. Né? Aí a pessoa toda vez vai dizer Daniela com 2 L's. Pode observar. Se o nome da Mariana é com Y, ela vai ter que dizer Mariana com Y. Senão a pessoa coloca aí, não é, Mariana? Se o nome da Camila for Camila com 2 L's, ela vai ter que falar, toda vez que falar o nome dela, vai dizer Camila com 2 L. Vai dar mais trabalho, né? Então é melhor registrar só com L, porque não faz diferença nenhuma. Então, esse belle, porque lá na França, né, a pronúncia fica diferente. Então, azul era a belle de Jura, azul era a belle de Ju, era a bela da tarde, tá? Então, belle não é um adjetivo natural da língua portuguesa. Sobre os estrangeirismos, julgue as afirmativas. Estrangeirismo, tentativa de apropriação cultural de uma língua estrangeira em detrimento do idioma local. Tentativa de apropriação, não é apropriação, gente. Quem fala isso daí é pessoas que são muito radicais, contra. Na verdade, é um empréstimo, tá bom? É um empréstimo de uma língua, de uma palavra estrangeira que a gente usa no nosso idioma. Você diz assim, ai, minha mãe, eu vou pedir uma pizza. Pizza já é uma palavra que vem lá da Itália, né? Você diz, mamãe, eu vou ali pedir uma pizza, vou pedir pelo delivery. Aí você pega e pede a pizza italiana pelo delivery in English. Aí tu já misturou italiano com inglês, fica muito bonita a língua desse jeito, não tem problema nenhum. Só tem um pessoal radical. Tinha um professor, me lembro, na Universidade Federal do Piauí, eu tive um professor, né? Infelizmente, já se foi. Um professor que a gente não podia usar a palavra nenhuma estrangeira na redação. Ele era nosso professor de redação, de oficina de redação. E ele não aceitava a redação, ele tirava ponto da gente. Aí uma vez eu escrevi a palavra detalhe na redação, detalhe. E ele cortou a palavra detalhe e diminuiu meus pontos. Aí eu, professor, por que o senhor tirou o detalhe, professor? O que é que tem errado com a palavra? Isso que ele escrevi corretamente, detalhe. O senhor cortou em vermelho aqui, tirou ponto. Aí ele disse, o Dalene, detalhe é uma palavra estrangeira, é francesa. Eu digo, é mesmo? Tá aí que eu não sabia que detalhe era francês.
Pois o Roberto Carlos canta em francês, detalhes tão pequenos de nós dois. Eu disse, professor, e como é detalhe em português? Ele disse, Darlene, detalhe em português, você tem duas opções. Você fala miúde, a miúde, ou a miúde quer dizer em detalhe, né? A miúde, ou pode usar pormenor. Um nome é uma palavra só, pormenor. Eu digo, meu Deus do céu, jamais saberia dessa. É bom que a gente aprende, né? Então, não é apropriação cultural, tá? Vamos dizer que é um empréstimo linguístico. Apropriação de elementos, expressões e construções alheias ao idioma. Eu só não gosto da palavra apropriação, certo? Mas tudo bem, quando você toma emprestado para você, você está, de certa forma, apropriação, né? Refere aos termos que não pertencem ao léxico de uma língua, que é o léxico. Todas as palavras que constroem uma língua, né, não pertencem a nosso vocabulário. Mas, em virtude de um processo de assimilação cultural, acabam construindo um novo vocábulo. Verdade, né? Como fake news virou novo vocábulo da língua portuguesa. Deve-se preferir o próprio vernáculo. Professora, o que é vernáculo mesmo? Vernáculo é o nosso idioma, gente. Quando houver correspondente, por exemplo, né? Você tem detalhe, você não usa detalhe, você usa pormenor. Que faça uma substituição eficiente de um termo que esteja em outra língua. Olha, eu não concordo com isso, mas eu sei que vão dizer que é verdadeiro, tá bom? Mas eu não concordo, não. Eu acho que você quer dizer top, diga top. Você quer dizer bonito, diga bonito. Top é top, bonito é bonito. Mas tudo bem, ficou assim. A expressão estrangeira usada em azul era belle, né? Azul era belle de Ju era bela da tarde. Corresponde a qual adjetivo em português? Belle, gente. Azul era belle. Não é possível. Belle quer dizer bela, belle quer dizer formosa, bonita. Tá tudo certo. Belle é tudo isso daí. Belle é bela, formosa, bonita. Ela era belle, bela, belíssima. Belle, ma belle, bijou. Locução adjetiva é quando você tem duas palavras que somadas formam uma. Tá bom? Então, locução adjetiva você pega. Por exemplo, Vera também tinha um relógio de dígitos. Relógio de preposição, mais dígito, que é um substantivo, e você pode juntar os dois e formar uma palavra só. Vera também tinha um relógio digital. Digital é adjetivo. De dígito, duas palavras para dar o sentido de uma, locução adjetiva. Vovó de 68 anos cantando AC/DC. Aí foi uma manchete que fizeram, né? Vovó de 68 anos cantando AC/DC. Mas qual o problema, professor, da vovó de 60 anos cantar AC/DC? AC/DC é o nome de uma banda, tá? De rock. Rock heavy metal, rock pesado, heavy metal, tá bom? Heavy metal. A gente pronuncia em inglês, tá? AC/DC. A expressão de 68 anos poderia ser substituída por qual adjetivo? Vovó de 68 anos, né? Então, aqui você pode trocar essa expressão por quê? Vovó velha, vovó idosa, vovó sexagenária ou vovó septuagenária. Olha, meu irmão bem, se você achar que 68 anos está velha ou está idosa, você está com preconceito, tá bom? Quem tem mais de 68, quem tem a partir de 60 anos, a gente chama de que apareceu velha, tá mentindo. A resposta é essa aqui, ó, sexagenário, tá? Sexagenária ou sexagenário é quem tem a partir de 60 anos. Completou 60, já é sexagenário. Antes disso, aí você vai usando septuagenária se fosse 70, tá bom? Se tiver 70 para cima, é septuagenária. E aí você vai procurando os adjetivos que são relacionados. Então, eu poderia dizer, vovó sexagenária cantando AC/DC. Para não falar que ela tem 68, né? Ela já está quase pertinho do septuagenária. Já está mais perto do septuagenário do que do sexagenária. Mas é preferível, poderia ter falado dessa forma, vai ver que a pessoa não conhece a expressão. Como é que os adjetivos se flexionam? Como é que eles mudam? Eles mudam em número, né? Em gênero, masculino e feminino. Você tem longo e longa, inglês, inglesa. Geralmente, essa transformação se dá trocando o O pelo A. A gente tem muito essa ideia de que toda palavra terminada em A é feminina, toda palavra terminada em O é masculino. Você tem uma ideia? A palavra Márcia, que aqui no Brasil é nome de mulher,
Andréa, que aqui no Brasil é nome de mulher. Márcia, se você for para Grécia, Márcia é um nome masculino. É nome masculino, tá bom? E se você estiver na Itália, Andréa é nome masculino. Masculino. E você pensa que a palavra Alisson, Alisson tudo bem, porque Alisson termina com O, é nome de homem, não é. Alisson na França é nome feminino, nome de mulher. É a nossa cultura, né? Márcia termina com A, é feminino, Andréa termina com A, é feminino, e Alisson termina com O, é masculino, e não é. Tá? Na raiz da palavra, essas palavras, Alisson, ela é uma palavra francesa, tá bom? E lá na França, Alisson é nome de mulher. Márcia é uma palavra de raiz grega, e lá na Grécia, Márcia é nome masculino, que vem de Márcia, é o deus Marte, né? Márcia, tem uma coisa a ver com Marte, com o deus da guerra. E Andréa, que para nós soa como feminino, mas na raiz dela, que é latina, lá da Itália, tá bom? É palavra masculina. Então, a gente tem essa mania de achar que o masculino é com O e o feminino é com A. Nem todas as palavras seguem essa estrutura. Muitas delas sim, outras não. Barco útil, ideia agradável, gesto sutil. Tem algumas palavras aí, por exemplo, que você não tem a forma do masculino para elas, tá bom? Não tem masculino nem feminino, ela só usa, não tem útil, só é útil, agradável, é só agradável, sutil é só sutil. Tu não tem útila, agradável lá e nem sutila, tá bom? Só tem essa forma aí para alguns adjetivos. Agora, em número, o adjetivo fica no singular e no plural. Aí depende do determinante. O determinante é o substantivo, né? Substantivo está no singular, adjetivo no singular. Substantivo está no plural, adjetivo no plural. Quem determina é a variante. Assim também como tem adjetivo que só tem uma forma para ficar no singular ou no plural. Como a palavra simples, né? Simples. Palavras simples, barcas simples. Simples é uma palavra que termina com S, como outras, né? Mas que estão sempre, elas são usadas tanto no plural como no singular da mesma forma. Muito obrigado. O meninozinho dizendo aí para as meninas superpoderosas, né? Muito obrigado. A palavra obrigado, obrigadíssimo, é um adjetivo, certo? Tem valor semântico que corresponde ao adjetivo grato. Então, quando eu digo obrigado, é grato ou agradecido, né? Estou grato, estou agradecido, ou muito obrigado. Se trocarmos o menino da imagem, se tiramos o meninozinho, bora eliminar o menino, bora. Olha aqui, a gente tira o menino da imagem, pronto, não é mais você. Se trocarmos o menino da imagem pelas meninas superpoderosas, ok, agora quem vem para frente aqui são elas, ó. São as superpoderosas, né? A Florzinha, a Lindinha, esqueci o nome da outra, Docinha, um nome assim. Se trocarmos o menino da imagem pelas meninas superpoderosas, como ficaria escrita essa locução adjetiva? Como ficaria obrigado? Se forem as meninas superpoderosas dizendo muito obrigado, como é que elas diriam? Elas diriam muito obrigada. Muito obrigada, tá certo, porque quando é uma mulher, a mulher não diz obrigado, a mulher diz obrigada, mas só se for uma mulher, né? Ela agradecendo sozinha, ela diz muito obrigada. Mas se ela tiver mais de uma, aí ela vai dizer muito obrigadas, porque é mais de uma, que são 3, né? Então, se fossem elas, as meninas superpoderosas falando juntas, elas diriam muito obrigadas, porque elas são 3, então, como eu falei, obrigada é um adjetivo que concorda com a pessoa que está falando. Se for uma, é singular. Se for mais de uma pessoa, vai para o plural. Muito, aqui, ó, como muito, muito não pode ficar no plural, tá bom? E o muito também não tem feminino. Essa palavra muito é um advérbio. E o advérbio, ele é inflexível.
Ou seja, ele não tem flexão, você não coloca ele no singular nem no plural. Ele é sempre assim, muito, muito, tá bom? Não tem muitos, muita. Só se falar muita gente, é diferente, né? Aí é diferente. Então, muito obrigadas seria aqui a letra B. Muito obrigadas, somente obrigadas iria para o plural. Um país superlativo. Por que superlativo? Superlativo quer dizer grande. Superlativo quer dizer grande, exagerado, né? Muito descompensado. Vocês já ouviram falar na Rússia? Toda hora está no jornal, né? A guerra da Rússia contra a Ucrânia. Gente, a Rússia é o maior país do mundo. É por isso que ele é super poderoso. A Rússia, mesmo desmembrada da União Soviética, ainda é o maior país do mundo. Vocês sabiam que a Rússia, ó, vocês vão ver agora, ela ocupa 2 continentes, ó. Tudo na Rússia é superlativo, tudo na Rússia é grande, é exagerado, né? Descomunal é exagerado. O país é 2 vezes maior que o Brasil. Você tem ideia? Você pensa que o Brasil é grande? Pois bem, a Rússia são 2 Brasis. A Rússia espalha-se por 2 continentes. Olha só, ela pertence a 2 continentes. Tem uma parte dela na Europa e a outra parte dela fica o quê? Na Ásia? Não. Na Ásia, não. Na África, não. Onde o que é ali mesmo? É Ásia ou é África? 2 continentes, tá bom? Possui 11 fusos horários. Aqui no Brasil nós temos uns 3, dá trabalho. Imagina na Rússia que são 11. Faz fronteira. A Rússia faz fronteira com 14 países. Olha o tanto aí. E administra 80 etnias. Sabe o que é isso? Só culturas diferentes. Dentro da Rússia são 80 etnias, 80 povos diferentes, com religiões diferentes, com costumes diferentes, com línguas diferentes. Sofre um inverno espetacularmente rigoroso ao norte. Meu Deus, tem a Sibéria, né? Sibéria fica na Rússia. Gente, a Sibéria é o lugar mais frio do mundo. Anote aí o nome do lugar, ó. Sibéria. Quando você quiser que alguém fique congelado vivo, você manda ele lá para a Sibéria. Ó, vai morar na Sibéria para você ver, né? Mas apresenta um clima temperado no sul. Para os interessados em conhecê-lo, a hora é esta. Estamos em outubro, né, gente? A partir de outubro, o frio é implacável. Ó. Já está nesse momento agora, se você vai para a Rússia, você vai pegar frio. A temperatura pode chegar a 50 graus negativos. Imagina o que é. Aqui, Piauí, a gente chega a 50 graus positivo, né? Imagina se fosse no gelo, vira picolé mesmo. A Rússia tem geografia variadíssima, com montanhas, tem rios caudalosos, quer dizer, rios bem cheios de água, né? E a Rússia, para quem não sabe, tem praia, tá bom? Está tentando se reerguer econômica e politicamente depois do colapso da União Soviética há 11 anos, faz mais tempo, né? Do que isso. Mas culturalmente mantém, vamos colocar o azinho aqui para corrigir, mas culturalmente mantém a pose. É a sede do Circo de Moscou, um dos circos mais famosos do mundo, né? Circo de Moscou, e da Filarmônica de São Petersburgo. Filarmônica, que é uma sinfonia também famosíssima. Moscou e São Petersburgo, aliás, são as cidades mais procuradas pelos turistas. Tem também o balé Bolshoi, né? Não falou, mas tem o balé Bolshoi também, que é da Rússia. A primeira, que é Moscou, impressiona pelos imponentes monumentos. E a segunda, que é São Petersburgo, é considerada uma das mais belas do mundo, com muitas pontes e mansões deslumbrantes. É onde vive a riqueza, tá? A riqueza da Rússia fica em São Petersburgo. Esse aqui é de 2002, está bem desatualizado, mas serviu para a gente conhecer um pouco mais sobre a Rússia. Questão. No texto, o adjetivo superlativo foi empregado no sentido de descomunal. Superlativo quer dizer grande demais, desproporcional, quer dizer que a Rússia é um país superlativo porque a Rússia é grande demais. O adjetivo que no texto está no superlativo é caudaloso, variadíssima, né? Superlativo a gente chama, aqui está naquele problema. Então, volta para lá. Variadíssima. Superlativo é quando você acrescenta íssimo, íssima, ílimo, ílima, érrimo ou érrima aos adjetivos. Hoje a gente falou sobre os modalizadores verbais, falamos de adjetivos, falamos de advérbios e a gente faz uma revisão na nossa próxima aula. Até lá, então. Boa noite.